castelo forte é o nosso Deus. Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para apresentar o devocional do Temor e Tremor. Meu nome é Kertlin Ribeiro e, como vocês já devem ter visto pelas mensagens edificantes do Oliveira e do Evaí, durante a semana estamos tratando das considerações e reflexões de Martinho Lutero, esse que é considerado por muitos a face da Reforma Protestante, justamente por causa daquele acontecimento, quem estuda história sabe, das 95 teses pregadas no castelo de Wittenberg. Então, vamos orar para começar? E as astúcias infernais iguais não há na terra. Senhor nosso Deus, Pai de toda a eternidade, capacita a todos aqueles que ouvem essa mensagem, que eles possam ter abertos os olhos e ter abertos os ouvidos para contemplar a glória de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar durante toda a semana, não somente a mim, mas a todos os meus companheiros que estão trabalhando nessa iniciativa, nesse projeto do Temor e Tremor. Que possa ser aberta a porta da palavra e que a gente possa te honrar com os nossos lábios, ao exaltar, ao trazer para as pessoas a verdade de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Nos protege durante essa pandemia e nos guarda, Senhor, em Ti. Amém. Gênesis capítulo 1. A gente vai para o início de tudo. Vamos lá. A partir do verso 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Agora eu vou estar lendo o comentário de Lutero. A filosofia, ou ciência humana, define o homem como um ser com razão, sentimento e corpo. Mas é preciso saber que esta definição diz respeito ao homem apenas enquanto mortal e ao espaço de sua vida. E certamente, é verdade que a razão é o que há de mais importante e mais elevado, sendo, em comparação com as outras coisas desta vida, a melhor, algo divino. Ela é inventora e mentora de todas as artes, das ciências médicas, da jurisprudência e de qualquer sabedoria, poder, virtude e glória que os homens possuam nessa vida. Por isso, convém que ela seja chamada de diferença essencial, pela qual o homem se distingue dos animais e das outras coisas. A Escritura Sagrada também a constitui senhora sobre a terra, as aves, os peixes, o gado, ao dizer: dominai. Gênesis 1, 28. Contudo, se comparar a filosofia ou a própria razão com a teologia, ficará evidente que não sabemos quase nada sobre o homem. A partir da plenitude de sua sabedoria, a teologia define o homem de maneira total e perfeita, a saber que o homem é criatura de Deus, constituída de corpo e alma viva, feita no princípio à semelhança de Deus, sem pecado, a fim de procriar e de dominar sobre todas as coisas, sem nunca jamais morrer. Mas que após a queda de Adão, a criatura ficou sujeita ao poder do diabo, do pecado e à morte, um mal duplo, insuperável para as suas forças e eterno. E disso não pode ser libertada e receber a vida eterna,
a não ser pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, se nele crer. Eu quero que vocês atentem para uma primeira observação. Lutero ele inicia o seu texto acerca do verso bíblico mencionando a filosofia, que é a ciência humana, né? A questão é, ele diz, de fato, a filosofia, ela exalta a sabedoria, ou a razão, pois a razão, ela distingue os homens dos animais, porque, evidentemente, os homens são capazes de vislumbrar algo da glória de Deus e muitas vezes do mundo e do sentido de si mesmos como indivíduos, coisa que os animais não conseguem. Além disso, os homens conseguem criar, eles conseguem produzir obras artísticas, eles conseguem ponderar acerca de sua própria existência e eles conseguem, inclusive, observar a inteligência por trás do mundo. Isso porque lhes foi dada a própria inteligência. As leis da física, da matemática, não foram criadas pelos homens, mas apenas descobertas. Eles descobrem a harmonia do universo. E o homem vê, inclusive, a responsabilidade que ele tem diante da sua não ignorância, uma vez que ele conhece a luz e ele sabe distingui-la das trevas. Mas apesar de a filosofia exaltar a razão, ela o faz de forma deficiente. Lutero ele estabelece isso de forma clara. Por quê? Porque ela não conhece a palavra de Deus, ou seja, ela não conhece a teologia. Se você observar o texto bíblico, você vai ver que há um grande contraste entre o verso 25 do capítulo 1 de Gênesis, que diz: Deus viu que era bom, e o verso 17 do capítulo 3, que diz: Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência. Então você vê uma quebra de uma estrutura, de uma harmonia que antes havia. O homem, o mundo, a criação era boa, era perfeita e agradável. Depois ela é amaldiçoada. Aí você me diz, mas isso, Kathleen, é uma notícia terrível. Porque você está me dizendo que se a Bíblia é a verdade de Deus, então o mundo em que eu vivo e eu mesma sou amaldiçoada. Eu vivo no mundo amaldiçoado, o mundo maldito de Adão. E não é só isso. Eu mesma, em mim mesma, sou amaldiçoada. Estou amaldiçoada com a morte, porque eu estou sempre envelhecendo e morrendo e ficando doente. Eu mesmo estou com medo de um vírus que pode me cortar do mundo dos viventes a qualquer momento. E agora você me diz que não é somente isso, mas eu estou amaldiçoada moralmente. Ou seja, que se eu morrer na condição em que eu estou tão corrupta e tão infectada pelo pecado que eu serei lançada num fogo terrível. O que é isso que você me diz? É uma notícia terrível. Mas a Bíblia afirma que não é só isso. A Bíblia diz que, embora o homem tenha pecado, Deus enviou seu Filho. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E é disso que Lutero está falando aqui. Ele diz, olha, vocês não podem sair dessa condição por si mesmos. Eu sempre acho interessante aquele mito da caverna de Platão. Aí ele fala que havia homens numa caverna e os homens olhavam e não viam nada, a não ser algumas sombras, porque estava escuridão. E os homens viam tudo por uma fogueira que refletia certas sombras que eles podiam ver. E eles pensavam que a sombra era a realidade, mas aquilo não era a realidade, porque eles nunca tinham saído da caverna. Porque no relato de Sócrates, as pessoas elas eram impedidas de sair, mas algumas conseguiam sair. Na verdade, ele dizia, olha, vamos supor que um homem saia, e ele vai, e vai ser difícil para ele sair e ver a luz, mas ele logo vai se acostumar, porque aquilo é uma realidade difícil, mas aquilo é a realidade. O que ele via antes eram sombras. É disso que se trata o texto bíblico. É como se esse mundo fosse um mundo de sombras, em comparação com a eternidade que Deus prometeu. Mas
a teologia, diferente da filosofia, ela não diz que o homem pode se soltar por si mesmo. O homem não pode. E eu sempre que eu ouvi esse mito da caverna de Platão, que foi contado por Sócrates no livro da República, eu ficava pensando, como foi que ele se soltou? Como foi que ele se soltou? Se ele estava preso, como foi que ele encontrou um jeito de se soltar? E eu ficava tão perturbada. E hoje eu percebo que ele não poderia se soltar. Na história, o homem é o filósofo, né, que ele encontra a luz do saber e do verdadeiro conhecimento. O sol da bondade, ele só via sombras, e a fogueira, que era uma coisa muito limitada em relação à verdadeira realidade. Então, a gente sabe que Deus ele veio ao mundo, ele se fez carne e nos deu essa possibilidade. Agora, a razão, ela não tem possibilidade de nos dar a salvação. Algumas pessoas acreditam que a educação ela pode salvar o homem, ela pode modificar o homem, mas a verdade é que a educação não salva ninguém, ela não muda o caráter. Se fosse assim, o nazismo ele não estaria aí para nos mostrar aquelas pessoas que fizeram atrocidades, elas fizeram brutalidades, elas agiram com verdadeiros demônios, e elas eram pessoas inteligentes. Joseph Mengele, que era um médico, fazia atrocidades, verdadeiras diabruras com as crianças. Então, a educação ela não pode salvar o homem, porque mesmo a razão, ela se tornou deturpada pelo pecado. Ontem o Evaí afirmou, ele ensinando que o próprio livre-arbítrio se tornou amaldiçoado, a razão também foi amaldiçoada pelo pecado. Então, cada parte do mundo em que vivemos está amaldiçoado. Mas Deus ele nos oferece a saída, e não é por nossas próprias ações, nem pelos nossos próprios méritos, nem se a gente ponderar que a gente vai conseguir sair desse estado tão terrível em que nos encontramos, mas é através do Senhor Jesus Cristo. Olha, se vocês abrirem aqui no capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, o jeito que Deus encontrou de nos resgatar da maldição da humanidade que foi lançada sobre a humanidade no Éden foi através de Jesus Cristo, em que o Filho de Deus se fez maldição por nós para nos salvar da terrível condição em que nos encontrávamos. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza. Mas pode acontecer de você ser uma daquelas pessoas que dizem: não, eu não acredito nisso, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nos mitos dos homens de que a razão realmente nos levará ao próximo patamar da humanidade, ou qualquer outra coisa, ou justiça social, como alguns buscam, né? A igualdade entre os homens, né? Ou a luta pelo meio ambiente ou tal. Todas essas coisas são elementos de redenção, mas elementos de redenção que não redimem o homem. Não redimem. Na verdade, se você quiser se iludir, vá em frente. Mas eu digo a verdade, a igreja, ela traz a realidade das coisas. O problema não está aí. Eu sempre gosto de me lembrar de uma cena de um filme. Talvez vocês não tenham assistido, alguns de vocês assistiram. Se eu cometer algum erro, me perdoem. Da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela eu tô citando isso, mas é porque tem um fim, tem uma finalidade. Ela passa o filme todo, o primeiro filme, buscando matar o Hades, que é o deus da guerra, para que com isso ela possa, pôr fim à guerra. A Primeira Guerra Mundial que estava ocorrendo naquele momento. E é interessante que ela passa o filme inteiro buscando isso. E chega um momento em que o Steve olha para ela e diz assim: para, Diana, para com isso. Olha, eu gostaria de dizer que a culpa disso tudo, de toda essa tragédia, é de um cara mau. Mas a verdade é que não é. A culpa é de todos. Talvez até minha. E aquele foi o momento mais teológico do filme. Na verdade, foi o único momento teológico. Mas o fato é que ele disse a verdade. O problema está em nós. O problema da corrupção, do pecado,
da injustiça no mundo somos nós e nossa revolta contra Deus. E cabe a cada um de nós nos voltarmos para Deus através daquilo que Ele nos ofertou, que foi seu único Filho.